Quando a gente fala então da mitocôndria, vocês vão precisar também lembrar de 3 funções, tá? A gente vai ver mais pra frente. Essa parte principal aqui, ó, essa cadeia transportadora de elétrons, esses nomezinhos vocês têm que decorar também. Por quê? Quando a gente fala da síntese de energia, quando está produzindo os ATPs, é dividido em 3 partes. A primeira parte é a glucólise, a segunda parte é o temerável ciclo de Krebs e a terceira parte é a fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons. Tá? Na cadeia transportadora de elétrons, ela usa um complexo enzimático. O que são enzimas? Catalisadores biológicos. Então, são várias enzimas trabalhando para acelerar o processo de síntese de energia. Tá? E aí a gente tem esses complexos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e no finalzinho a gente tem a ATP sintasa, que seria o complexo 5, a gente poderia colocar. Saber esses nomes, porque caso caia um desenho de fosforilação oxidativa para vocês, vocês têm que colocar os nomes dos complexos, tá? Porque tudo que vocês falam, qualquer desenho que vocês fizerem, vocês têm que colocar uma legenda. Colocar a legenda do que é que vocês estão desenhando, tá? Então, complexo 1, NADH desidrogenasa. Esses 2 primeiros aqui, vocês vão lembrar da palavra desidrogenasa, tá? Que geralmente, esse desidrogenasa, existem várias enzimas que fazem isso, desidrogenação de uma substância. Então, NADH e succinato desidrogenasa. Complexo 3 é 2 letras em um número, BC1. Complexo 4, citocromo oxidasa. E aí vocês não podem esquecer que entre esses complexos nós temos duas proteínas que vão ajudar a transportar os elétrons. É a ubiquinona e o citocromo C, tá bom? Não confundir citocromo C com citocromo oxidasa. Citocromo oxidasa é o complexo 4. Citocromo C é uma proteína que vai ficar entre os complexos para ajudar a fazer a transferência desses elétrons. Funções da nossa mitocôndria, então. A principal, que vocês jamais podem esquecer, tá? Gerar ATP. Síntese de energia. Segunda função, remoção de cálcio do citosol. Ela vai armazenar esse cálcio, principalmente porque ela vai usar também parte do cálcio para fazer alguns processos metabólicos e também em todo o processo, quando a gente fala também de contração muscular, essas coisas, ela precisa de segurar esse cálcio ali. Síntese de aminoácidos, então quando a gente fala da síntese de proteínas, a gente vai juntar esses aminoácidos. De onde está vindo esses aminoácidos? Da nossa mitocôndria, tá? A mitocôndria, então, ela vai servir como uma fábrica também de aminoácidos para que os nossos ribossomos consigam juntar eles e fazer as nossas proteínas. Síntese de esteroides, tá? Eles convertem o colesterol em prednisolona. E depois a gente vê em sistema de endomembranas, né? O retículo endoplasmático liso transforma a prednisolona em aldosterona. Tá? Essa vai seguindo para formar os nossos hormônios. E ela também atua na nossa apoptose, que é a morte celular programada, fisiológica. Tá bom? Então lembrar de pelo menos 3 desses aqui também. Um pouquinho da teoria celular, isso raramente cai, mas é só a ideia de que a mitocôndria já foi uma bactéria. E aí uma célula engoliu a bactéria e essa bactéria não foi digerida. E aí se inicia a vida multicelular. Muito interessante, mas poucas vezes eu vi isso cair em prova. ATP e ADP é a nossa molécula de energia. Lembrar que o T é a forma carregada. Ele perde um fosfato inorgânico, vira ADP e aí a molécula descarregada. Tá? D de descarregado. Nossas coenzimas, não esqueci delas, tá? NAD e FAD. NADH e FADH são as formas carregadas. NAD e FAD são as formas descarregadas. Aqui menciona um pouquinho do processo de digestão, mas de forma bem simples. A gente come as coisas e as coisas vão ser quebradas em moléculas menores que vão ser usadas para fabricar energia. Não precisa saber muito disso aqui não. Citosol, aqui é importante. Que aqui a gente começa a nossa famosa glucólise, tá? Uma dica para vocês não se confundirem, que eu vejo muita gente se confundir isso na prova também. Existe glucosa, existe glucólise, existe glucógeno, existe glucogenólise. Para vocês têm que saber essas diferencinhas. Lisis, esse final lisis mostra para a vida, tá? Para o resto da faculdade. Lisis significa quebra, clivagem, separação. Então, glucosa é a molécula de açúcar, é o nosso monossacarídeo básico de fonte de energia.
A glucólise é a quebra da nossa glucosa, é a separação dessa molécula. Ela vai se separar em quê? Quando a gente quebra a nossa glucosa, que tem 6 carbonos, ela vai virar essa molécula chamada piruvato. Na verdade, duas, tá? Ela é quebrada em 2 piruvatos. Também chamado de ácido pirúvico. Se aparecer esse nome, não se confunda. Piruvato e ácido pirúvico é a mesma substância. Então, isso que você falou, glicólise é o processo da quebra da glucosa. Isso. Glucólise que forma os 2 piruvatos. Exatamente. O processo final da minha glicólise, então, esse aqui é todos os processos que vocês precisam lembrar, é só isso aqui, ó. Glucosa virou piruvato. Tá? 2 piruvatos, especificamente. Lembra desse número também. Outra coisinha que vocês precisam lembrar aqui. A glucólise, a gente mencionou que a fabricação de ATP são 3 fases, certo? A primeira fase, que é a glucólise, ela é a única que eu gasto energia. Todas as outras vão ter ganho. A glucólise é a única que a gente vai ter essa inversão de ATP, tá? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. A gente gastou uma molécula aqui, gastou outra molécula aqui. Gastou 2 ATPs. A partir desta parte aqui, é separada em 2. Ela vai se dividir, tá? E aí a gente ganha ATP aqui e ganha ATP aqui. Por que eu menciono isso? Porque muitas vezes na prova ele vai ter uma perguntinha em relação a saldo e produção. A produção total é tudo que vai ser produzido. A gente tem então 4 ATPs e 2 NADH. Essa é a produção total. Só que quando a gente fala de saldo, a gente está falando de lucro, a gente está falando de rendimento líquido. Tá? O saldo é 2 ATPs e 2 NADHs. 2 ATPs porque a gente investiu 2 ATPs. Tá? Deu para entender isso? Gastamos 2 ATPs. Eu investi 2 ATPs para eu ganhar 2 ATPs mais 2 NAD. Tá? A produção total é 4 ATP. Só que a gente tira na hora do cálculo do saldo, a gente tira esse investimento, tá? Que seria o prejuízo. Essa parte aqui é bem curtinha, é a descarboxilação oxidativa. O que acontece aqui de forma resumida? O ácido pirúvico vai ser transformado em acetil-CoA. O meu ciclo de Krebs ele começa com o acetil-CoA, tá? O acetil-CoA se junta com o oxalacetato. Mas para eu ganhar o meu acetil-CoA, de onde ele vem? Ele vem do meu ácido pirúvico, tá? Ou piruvato. O ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, ele é quebrado em um acetil-CoA, ele perde um carbono e fica 2 carbonos, tá? O número de carbonos vocês precisam lembrar também. Saldo de 2 NADHs, mas aqui não é muito importante não. Vocês monitores não tem uns macetes para passar para nós dos desenhos lá da prova que ela pede? Tem, fazer ele de novo. Repetir o desenho. Ah, só repetir então? Não, mas não tem um jeito, uma forma... Na hora do ciclo de Krebs eu vou passar um macetinho. Mas outro detalhe rapidinho aqui, que pode ser que isso caia para vocês. Se vocês verem aqui no processo da descarbonização oxidativa, o NAD virou um NADH. Tá, tem um aqui. Por que a gente fala que o saldo é 2? Porque são 2 piruvatos. Porque são 2 piruvatos, tá bom? Isso aí. Lembre-se dessa coisinha também. Eu costumo confundir muito também. A glucosa, por cada molécula de glucosa, a gente vai ter 2 descarboxilação oxidativa, 2 ciclos de Krebs, tá? Sim. Porque ela vai se dividir. A gente quebra em 2 moléculas de piruvato e cada um vai seguir o mesmo caminho. Aqui no ciclo de Krebs, uma dica para vocês. Essa imagem aqui é muito boa porque ela, apesar dela ter muita informação, ela também já resume algumas coisinhas pra gente. Primeira coisa, todo substrato, e outro macete para a vida, tudo que termina em ato é um substrato, tá? É um produto. Tudo que termina em asa é uma enzima que faz o produto, tá? Que vai catalisar o meu produto. Então, citrato, cisaconitato, deisocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, que tenha nomezinho diferente, né? Succinato, fumarato, malato e oxalacetato, todos eles são substratos, tá? Fumarasa, malato desidrogenasa, aconitasa, isocitrato desidrogenasa, tudo isso tem em asas, são enzimas que vão quebrar as coisas. Essas vocês não precisam saber. O que é importante vocês lembrarem aqui são os nomes, a quantidade de carbonos, e aqui que eu menciono em relação à quantidade de carbonos, esse desenho aqui já ajuda vocês um pouquinho. Ó. Onde está vermelho, meio alaranjado aqui, são 6 carbonos. Aonde está verde e
Outro macete, alfa-cetoglutarato. É o único que tem uma letra grega. É o único que vai ter 5 carbonos. Tá? Succinil-CoA até o oxalacetato, todos eles têm 4 carbonos. Beleza? Os 3 primeiros, então, 6 carbonos. Alfa-cetoglutarato, 5 carbonos. Succinil-CoA até o oxalacetato, 4 carbonos. Lembrar aonde nós estamos produzindo nossas enzimas. Nesses 3 aqui, ó, a perda principal de carbonos, do desocitrato para o alfa-cetoglutarato para o succinil-CoA, eu tenho a produção de 2 NADHs. Tá? Aqui, não sei se a imagem cortou, não sei o que aconteceu aqui, mas do succinato para o fumarato tem a produção de um FAG. Tá? E aqui no malato para o oxalacetato nós temos mais um NAD. Então, 3 NADHs, um FAGH e um GTP, que é um primo do ATP, também é uma molécula energética, tá? Aqui do succinil-CoA para o succinato. Então a parte onde vai ter mais produção de energia é essa parte aqui do nosso ciclo. Desocitrato, um NADH. Desocitrato para alfa-cetoglutarato, um NADH. Alfa-cetoglutarato para succinil-CoA, o outro NADH. Succinil-CoA para o succinato, um GTP. Succinato para fumalato, um FADH. E aí aqui no malato para o oxalacetato, outro NADH. Tá? Saldo total, nós temos 6 NADHs, 2 FADH e 2 GTP. Por quê? Porque estamos falando de 2 ciclos para cada molécula de glucose. Tá? Cada giro de um ciclo vai ser 3 NADHs, 1 FADH e 1 ATP. Beleza? Ali do cisaconinato, isso, para o isocitrato, ele não mudou a quantidade de carbono. Não dá para perceber que muda quando tem o NADH. Isso. Certo? Porque aí tem o NADH pro alfa-cetoglutarato, ele muda. Ele perde carbono. Aí depois ele perde de novo. Só que lá em cima do malato pro oxalato, tem o NADH+, mas ele mantém a mesma de carbono. Então não dá pra gente definir que aonde tem o NADH+, diminui a quantidade de carbono, né? Não dá. Por isso que eu já reparei nisso também, tanto é que eu não falo em relação ao carbono justamente por causa disso. Porque aqui do malato para o oxalacetato é um reajuste estrutural só e não tem perda de carbono. Né? Então às vezes fica um pouquinho complicado de fazer essa situação. Por que ali perde e lá não perde? Qual que é a... Porque Deus quer, né? É só Deus sabe. De produção total, saldo total por glucose. Só ele diminui, porque aí depois começa de novo no oxalato, né? É. Será que não é isso? Porque assim, se a gente analisar que cada NADH diminui o anticarbono, ali do malato para o oxalato ele poderia diminuir porque começa de novo o processo no oxalato. Aí fica de cada um para memorizar mesmo, mas a lógica daqui não vou saber te explicar. Saldo total então, para cada molécula de glucose, eu tenho 6 NADHs, 2 FADH e 2 GTP. Se você colocar 2 ATPs também está certo, as duas é molécula de energia. 6 NADH, 2 FADH e 2 GTP ou ATP, são moléculas de energia. Isso, saldo total, produção total. Quando a gente está falando de produção por ciclo de Krebs, cada indivíduo metade, isso aí, corta pela metade, 3 NADH, 1 FADH, 1 GTP, ok? E aí, desculpe interromper, aquela questão que a gente tem a produção de XATP por FADH por NADH, era 1,5, 2,5, como é que era que se é 1,5 quando ele está no citosol. Lembra que quando ele está no citosol, ele tem um valor menor. É isso que é importante lembrar. Então daqui, gente, decorar os nomes, tá? E esse macetinho aqui das cores. Citrato, cisaconitato, desocitrato são 6 carbonos.